Oi, gente. Vamos passar para a segunda parte da nossa terceira aula de princípios de biologia celular. Então, vamos. Vou colocar isso aqui para cá. Então, na primeira aula a gente revisou alguns pontos, viu sobre a membrana, né? A estrutura e a função da membrana. Agora, nessa segunda parte, nós vamos destacar alguns pontos que eu acho importante vocês terem bem claro em mente sobre as organelas e os compartimentos celulares. Então, muitos de vocês comentaram lá no estudo dirigido sobre essas características. Um grupo de pessoas é, trabalhou falando qual que era a importância das organelas de um modo geral e um outro grupo preferiu caracterizar cada uma delas. Eu achei interessante essa diferença de interpretação, as duas estão certas. Então agora a gente vai fazer um levantamento geral de tudo que foi feito lá e eu vou dar algumas pinceladas, destacar alguns pontos que são importantes para vocês conhecerem, né? E o primeiro ponto que a gente precisa discutir é sobre a importância da mitocôndria para a célula. A mitocôndria ela é um compartimento especializado na produção de energia. Então, vocês leram que a compartimentalização celular ela é muito importante, ela é um marco evolutivo das células eucarióticas, porque foi a partir do momento que a célula conseguiu dividir os locais em que as reações bioquímicas aconteciam, é que elas se tornaram mais complexas. Então, a divisão de trabalho celular, né, o que acontece lá na mitocôndria não é o mesmo que acontece lá no citoplasma, que não é o mesmo que acontece no núcleo. Às vezes, essas reações bioquímicas elas estão interligadas, mas a compartimentalização vai permitir exatamente que elas aconteçam em locais diferentes, que não se misturem e que toda essa rede de reações químicas, né, reação bioquímica, aconteçam para desempenhar melhor a atividade celular. E a mitocôndria ela tem um papel importantíssimo que é a produção de energia. Vocês lembram lá na primeira aula, na verdade na segunda aula, que a gente comentou sobre os nucleotídeos? E aí lá na aula de nucleotídeo eu comentei que existe um nucleotídeo muito importante chamado ATP, que é a principal molécula armazenadora de energia. Então o ATP ele tem a forma de um nucleotídeo ligado com 3-fosfato. Lembram disso? E esse grupo fosfato, se não tiverem lembrado, voltem lá na aula, vocês têm um PDF. Esses 3-fosfatos que são ligados ao ATP, eles são armazenadores de energia. E essa energia é utilizada para todas as atividades celulares, sejam de produção de quebra de moléculas no metabolismo ou de biossíntese de moléculas lá no anabolismo. E a mitocôndria é importante para fornecer essa energia. Então vejam comigo, quando a gente ingere um carboidrato, glicose, por exemplo, a glicose entra na célula por receptores específicos que estão acoplados lá na membrana plasmática e acontece uma série de reações de hidrólise que vai clivar a glicose, que é um açúcar, né, numa molécula menor. Então a glicose tem 6 carbonos, vai acontecer reações bioquímicas para quebrar a molécula de glicose até que ela fique com 2 carbonos só, e isso libera energia. Essas reações, elas acontecem no citoplasma. Quando a glicose ela é catabolizada lá no citoplasma, ocorre a produção de 2 ATP de energia e 2 moléculas de piruvato, que são as moléculas que vieram provenientes, né, da quebra da glicose. Isso aqui, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, chama ciclo de Krebs. Não é nosso intuito no momento. Estou comentando com vocês a importância da compartimentalização para a produção de energia. Então, se a glicose é quebrada lá no citoplasma, acontece a produção de 2 moléculas de piruvato, que são moléculas com 2 carbonos, e 2 ATP.
O piruvato vai para dentro da mitocôndria e é na mitocôndria que acontece a fosforilação oxidativa. Então imagine só a diferença. Uma molécula de glicose, né, que deu origem ao piruvato, ela vai ser transformada em 36 ATPs. Então a capacidade de produção de energia da mitocôndria é muito maior do que a capacidade de produção de energia lá no citoplasma. E o diferencial é que quanto mais energia um tecido precisa, mais número de mitocôndrias ele tem. Então imagine juntos aqui comigo um atleta, um corredor que já está acostumado, já tem um condicionamento físico que aguenta muito tempo de corrida, muito provavelmente que ele vai ter um número maior de mitocôndrias nos músculos do que eu, que faço uma corridinha lá, mais ou menos, praticamente sedentário. Então vocês entendem que a célula, a plasticidade da célula é tão grande que até regular o número de organelas, dependendo do ambiente, da condição física, da condição energética, é capaz de fazer. Então, quanto mais energia um tecido ou um órgão precisa, mais mitocôndrias as células que constituem esse tecido ou esse órgão vão ter. As mitocôndrias, elas têm características bem peculiares. Vejam aqui comigo. Com certeza, vocês já devem ter visto essa estrutura em algum momento na vida acadêmica de vocês, mas aqui está com mais detalhes. Vamos lá. Então, a mitocôndria, ela tem esse formato aqui de bastão e a gente tem uma membrana externa e uma membrana interna. Então, ela é formada por uma bicamada lipídica. Tá? Na membrana externa contém enzimas de degradação de lipídios e ácidos graxos. Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, a gente encontra DNA mitocondrial e ele é um DNA circular. Olha que interessante, é um DNA com a estrutura muito parecida com aquele encontrado em bactéria. E isso não é por acaso. As mitocôndrias, elas... Aí eu vou dar um spoiler, né? Que depois eu vou comentar, vou sugerir para vocês um vídeo que trata sobre a teoria da endossimbiose, que comenta sobre a evolução das mitocôndrias, tá bom? Depois eu vou passar o endereço no próximo slide. Nesse espaço entre a membrana externa e a membrana interna, é o espaço intramembranoso, a gente encontra enzimas e transportadores de elétrons. Nesse espaço entre membrana interna e externa, mais precisamente aqui na membrana interna, estão acopladas proteínas de membrana, né? Pense que aqui é uma membrana lipídica, então aqui está alocado várias proteínas de membrana que auxiliam na produção daqueles 36 ATPs que a gente viu anteriormente. A mitocôndria também possui cristas mitocondriais, que são dobras que vão aumentar a superfície da mitocôndria e permitir maior produção de ATP. A mitocôndria também possui ribossomos mitocondriais. Os ribossomos das mitocôndrias, eles vão traduzir o RNA mensageiro que veio aqui do DNA mitocondrial, né? Vão traduzir em proteínas que vão ser direcionadas para a replicação do próprio DNA da membrana interna. Porém, a produção de outras proteínas depende de ribossomos da célula, do ribossomo citoplasmático. Então aqui a gente está vendo uma interdependência. Uma organela, ela tem seu próprio DNA, tem a sua própria estrutura de produção de energia e de membrana, né, e de replicação do DNA, mas ela precisa dos ribossomos da célula, vamos chamar entre aspas, hospedeira, né, da célula que ela está inclusa, para poder produzir as outras proteínas que ela precisa. Então, é uma relação de interdependência, tá bom? Então, aqui na matriz mitocondrial, no lúmen da mitocôndria, a gente encontra enzimas que vão metabolizar piruvato, ácido graxo, que são moléculas nutrientes para a mitocôndria e para a produção de energia, são substratos para a produção de energia. A membrana interna é impermeável,
Olha que interessante. Aqui a gente está vendo permeabilidade seletiva só na membrana externa. Aqui a gente vê até pontilhado. A membrana interna é impermeável, porque precisa proteger a cadeia transportadora de elétrons, que é onde acontece a produção de ATP. E os corpúsculos elementares, que fazem parte da membrana, e é onde que acontece um complexo com atividade ATP sintase, que é exatamente onde que acontece a produção de ATP. Então é todo um nicho organizado, compartimentalizado, exclusivo para a produção de energia pela célula. O genoma da mitocôndria ele é muito modesto, né? Olha que interessante. Por isso que a mitocôndria não é um organismo, um segundo organismo. Ela faz parte da célula, né? Depois que aconteceu a evolução. Só que existe uma relação de interdependência entre nutrientes e ribossomos que estão presentes lá no citoplasma e os constituintes da própria mitocôndria. Então eu pergunto para vocês, eu até dei uma adiantada, né? A mitocôndria lembra uma bactéria? Sim, lembra uma bactéria. Por quê? Olha, além do formato, né? A mitocôndria ela tem um DNA mitocondrial, que é só dela. O material genético da mitocôndria não se mistura com o material genético da célula. E isso é devido a alguns detalhes da evolução que trouxeram a mitocôndria, né, depois de muitos anos, ao que a gente conhece hoje. Então eu separei um vídeo lá no YouTube de um professor bem legal que ele trata sobre a teoria da endossimbiose. E a teoria da endossimbiose trata da origem de cloroplastos das células vegetais e das mitocôndrias das células animais. Ambas organelas têm a mesma qualificação. Ambas produzem energia para a célula. Seria interessante vocês darem uma olhadinha lá. É bem legal o vídeo, é uma curiosidade legal para quem não conhecer, para quem nunca tiver visto isso. Vocês vão adorar, tenho certeza. Então, saindo da mitocôndria e indo para as organelas, para outras organelas, né? A gente pode falar agora sobre aquelas organelas que estão envolvidas na síntese e na degradação de macromoléculas. A gente chama essas organelas de sistema de endomembranas celulares. Por que de endomembranas? Reparem comigo a morfologia desse sistema. Olha, eu tenho um núcleo que está aqui na membrana interna, tá vendo? Eu tenho um envoltório nuclear. A partir dessa membrana aqui de envoltório nuclear, vem crescendo uma rede de endomembranas. Olha aqui, são cisternas interligadas. Aqui a célula foi cortada como se estivesse cortando uma laranja, uma tampinha da laranja, tá? Então a gente está vendo de cima. Então vejam aqui comigo, tem cisternas interligadas. Então eu estou vendo aqui retículo endoplasmático rugoso, porque tem aderido aqui os ribossomos, certo? E mais adiante, o retículo endoplasmático liso. Tudo interligado, veio lá a partir do núcleo. Então, olha que impressionante, né? O DNA está aqui protegido pelo núcleo, que a gente vai ver na próxima aula, quais são as características de organização do DNA, né? Então, o DNA sai do núcleo, ele passa a partir de poros específicos pelo envoltório nuclear, ou aí por meio do RNA mensageiro, né? Depois que acontece a transformação do DNA em RNA mensageiro. Então ele chega no retículo endoplasmático rugoso, que é exatamente onde acontece a tradução de proteínas. Está num ambiente bem fechado, bem protegido para que outras enzimas não degradem o RNA que acabou de sair do núcleo. Ou o RNA vai para o citoplasma e também é traduzido lá. Tem ribossomo no citoplasma também. Mas alguns RNAs mensageiros saem direto do núcleo para o retículo endoplasmático rugoso.
Então, o sistema de endomembranas celulares, como eu já comentei anteriormente, ele é a principal aquisição evolutiva das células eucariotas. E ele vai fazer essa ponte, essa comunicação direta entre o núcleo e as organelas. Então, vocês entendem que quando eu falo sistema de endomembranas, estou falando de lipídio, membranas formadas por lipídios, tá bom? A composição lipídica varia, mas de forma geral são formadas por lipídios. Então, o sistema de endomembranas celulares é constituído por 4 organelas. Primeiro, o envoltório nuclear e o núcleo. Segundo, o retículo endoplasmático rugoso. Terceiro, retículo endoplasmático liso. E em quarto lugar, o complexo de Golgi, que não está representado nessa figura, porque o complexo de Golgi ele não está bem aderido, ele está aqui ao redor, tá bom? Então vamos ver aqui com mais detalhes, olha. Aqui a gente tem uma micrografia, vou chegar a minha imagem aqui para o cantinho, de uma microscopia eletrônica de uma célula de mamífero. Então aqui N é o núcleo. Olha como é grande o núcleo dessa célula. Então a membrana, o envoltório nuclear, né, a membrana nuclear, e aqui essa parte mais escura, o DNA. A célula está vista de cima, tá bom? Próximo ao núcleo, a gente tem um sistema de endomembranas. Essas lamelas, como se fossem umas dobras, ó, retículo endoplasmático. Aqui não dá para a gente ver se é endoplasmático liso ou rugoso, né? Tá uma mistura, mas vejam que essas lamelas, né, esse sistema de endomembrana, eles crescem a partir do núcleo e se organizam por toda a célula. Então a gente vê aqui nessa região retículo endoplasmático, pode ter liso e pode ter rugoso. A gente vê uma mitocôndria aqui, ó, próximo ao retículo, importante, e a gente vê aqui complexo de Golgi. Então, numa micrografia de microscopia eletrônica. Então, resumidamente, a função do retículo endoplasmático é sintetizar proteínas que são destinadas para eles próprios. Então, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas que vão para o retículo endoplasmático rugoso e para o retículo endoplasmático liso. Sintetiza proteínas que vão para a membrana plasmática, para o complexo de Golgi, para os lisossomos, ou proteínas secretadas, que são secretadas por vesículas. É no retículo endoplasmático rugoso que acontece a glicosilação de proteínas. Lembra? Na primeira parte da aula que a gente falou que lá na membrana tem muitas proteínas que são glicosiladas, que possuem carboidratos na sua estrutura externa, né? A parte da proteína que está em contato com o meio aquoso tem muito carboidrato. E essa inserção de carboidrato na estrutura proteica acontece aqui no retículo endoplasmático rugoso. As proteínas que têm outros destinos, que não esses que eu comentei agora, proteínas citoplasmáticas, por exemplo, elas vão ser sintetizadas nos ribossomos que estão lá no citoplasma, nos ribossomos livres, tá bom? É no retículo endoplasmático liso que acontece a síntese e a metabolização de lipídios. Esses lipídios, quando eu digo síntese, eu estou dizendo em produção de lipídios que vão ser utilizados para a construção do sistema de endomembranas, inclusive da membrana plasmática. Quando eu falo em metabolização de lipídios, eu estou dizendo da quebra de ácido graxo que veio da alimentação para a produção de energia. E os lipídios, esses lipídios podem ser direcionados para a membrana, para o sistema de endomembranas, para a construção de organelas, dependendo da sua composição. E o complexo de Golgi? O complexo de Golgi ele também é uma organela que está envolvida na síntese e na degradação de macromoléculas. Ele tem uma organização bem peculiar. Ele é formado por diversos compartimentos que são organizados em sequência. Então, cada compartimento do complexo de Golgi ele vai fazer uma reação diferente, uma etapa diferente
de construção da molécula que ele está fazendo no momento. Então, é uma compartimentalização ainda mais complexa. Além de estar compartimentalizado numa organela específica, que é o complexo de Golgi, eu vou separar as reações químicas que estão acontecendo dentro da própria organela. É no complexo de Golgi que acontecem reações bioquímicas muito importantes, que são as modificações pós-traducionais. Aqui no complexo de Golgi acontece a inserção de fosforilação de proteínas, de adição de grupo sulfato nas proteínas e também parte da glicosilação de proteínas, que a gente já falou anteriormente. Então vejam aqui comigo. Ó, vamos começar aqui de baixo. Sigam o laser aqui embaixo. Aqui está representado o núcleo, certo? E aqui o retículo endoplasmático rugoso. Em seguida tem o Golgi. Então no Golgi tem o chamado face cis, né? Estão acontecendo modificações nas proteínas. Aqui o que está demonstrado é a remoção de manose, que é uma das partes da glicosilação de proteínas. Então vejam, olha, que as proteínas que estão sendo modificadas nessa região, elas estão sendo transportadas por vesículas. Olha aqui as bolinhas aqui, ó, são as vesículas e a seta. Então a proteína está sendo maturada nessa vesícula, nessa rede de Golgi, né? Ela vai para uma rede, ela vai para outra. Conforme ela vai passando de uma face para outra do complexo de Golgi, vai acontecendo a maturação. Até que chega num ponto que as proteínas estão maturadas e elas podem seguir para o seu destino final. Que destino seria esse? Depende do endereçador, depende de qual motivo que levou à produção dessas proteínas. Então elas podem ir para o lisossomo. Essas vesículas contendo proteínas, elas podem ser secretadas para o meio extracelular, que aí pode ser, no caso, como eu citei o exemplo das citocinas, que são importantes para a ativação do sistema imunológico contra o patógeno. E elas podem ficar ancoradas lá na membrana também, receptores, por exemplo, né? Então, depois, quando vocês tiverem a aula em mão, vocês podem ler aqui cada um do passo a passo de que acontece lá no retículo endoplasmático. Mas pensem comigo como que o sistema é inteligente. Aqui no núcleo, ó, sigam o laser aqui comigo aqui embaixo. Aqui no núcleo tem o DNA que foi transformado em RNA mensageiro. O RNA mensageiro nem sai. Ele já vai para o retículo endoplasmático, já é transformado em proteína e dentro de um complexo fechado a proteína vai maturando. Imagina o quão fino e sofisticado é essa maturação de proteína que passa de uma face para outra de forma seguida, não é mesmo? É muito bem fino, muito regulado, muito sofisticado. E aí eu vou deixar esse questionamento para vocês pensarem. Se eu tenho um grande número de compartimentos, eu tenho um grande número de enzimas trabalhando aqui nesses compartimentos, certo? Vocês acham que quando eu tenho uma divisão tão grande de reações bioquímicas acontecendo em compartimentos tão separados, tão específicos, tem maior chance de erro ou não? Já adianto que o erro é mínimo. Exatamente porque os papéis estão bem separados, né? O trabalho está bem separado, cada porção tem uma atividade específica, então a chance de erro é mínima. Mas e se o DNA foi mutado e acontece uma sinalização para a produção de proteínas diferentes? Então aí eu atrapalho todo esse sistema. Vamos pensar sobre isso. Lá na aula sobre replicação de DNA a gente pode voltar a discutir. É só uma pulguinha atrás da orelha, tá bom? Bom, o outro papel do complexo de Golgi é fazer a reciclagem de proteínas. Então, aquelas proteínas que chegou aqui no final do Golgi, não tá legal, não tá bem maturada, a gente precisa voltar para o controle de qualidade. Aí, as proteínas, em vez de serem degradadas, elas voltam. Olha a seta voltando. Ela volta todas as faces do complexo de Golgi para serem
readaptadas, recicladas e depois podem voltar de novo para serem secretadas. Então parece um pouco complexo, né? E realmente é. Existem grandes grupos de pesquisadores que se atenham só para estudar como que acontece esse tráfego, né, de endomembranas, de proteínas dentro da célula, que é super importante para infecções virais, para infecções bacterianas, para renovação celular. Então, o que eu quero deixar para vocês é abrir um pouco as portas para esse tipo de conhecimento que é tão fino, tão sofisticado e que acontece em compartimentos separados a partir da atividade de enzimas muito específicas também. E os lisossomos? Os lisossomos, eles são organelas que estão envoltas por membrana também, né? E eles são ricos em enzimas digestivas e funcionam num pH ácido. Isso é importante porque quando a célula engloba um patógeno, são os lisossomos que vão degradar todo... gente. São os lisossomos que vão degradar todos os patógenos ou elementos velhos que não precisam ser usados mais pela célula e vão aproveitar aquelas moléculas que são resultados da degradação para outras atividades. Então vem comigo aqui ver essa animação. Bem legal. Olha, eu tenho uma bactéria que ela foi englobada pela célula. Aqui eu estou vendo a participação do citoesqueleto, olha. Moléculas de citoesqueleto cooperando para a bactéria ser englobada. Citoesqueleto leva o lisossomo para aquela vacúolo, né? O fagossomo onde tem a bactéria. E ali acontece a degradação dela. Vamos falar de novo. Acontece a internalização, formação do fagossomo. O citoesqueleto leva o lisossomo até o fagossomo, bactéria degradada. Vamos de novo? Ó, a célula captura a bactéria, ingere a bactéria. Por uma cooperação do citoesqueleto, filamento de actina intermediário, é formado o fagossomo, uma bolsa que retém a bactéria lá dentro. É o mesmo citoesqueleto que leva o lisossomo para o fagossomo. Como o ambiente tem um pH muito ácido, acontece a degradação da bactéria. E o que sobrou da bactéria degradada pode ser utilizado ou não pela célula como fonte de energia, vai depender. Então vejam que nada na célula é separado, tudo é de uma cooperação muito regulada. Então aqui a gente viu a cooperação de organela membranosa e de citoesqueleto para a formação do fagossomo e para a destruição do patógeno pelo lisossomo. Então, quem são essas células, né? Vamos dar nome. Aqui está um exemplo de fagocitose que acontece, que os leucócitos fazem, que são as células brancas do nosso sangue. São células do sistema imune que reconhecem, englobam um patógeno e destroem eles devido à atividade dos lisossomos. Então, o lisossomo é uma estrutura muito importante para a manutenção da saúde das células. Bom, essa segunda aula foi super rapidinha, né? Como eu tinha comentado com vocês. Então, para hoje é isso que a gente tinha que discutir. Eu estou disponível lá no grupo do Skype, hoje, 26 de março, de 21 às 22h30. Vocês podem tirar dúvidas que vocês quiserem, a gente pode discutir por vídeo, por bate-papo. Se vocês quiserem fazer um grupo do WhatsApp também, fiquem à vontade, o que vocês preferirem, tá bom? Até a próxima semana. Semana que vem nós vamos falar de núcleo e as atividades celulares que acontecem lá no núcleo. Na verdade, semana que vem nós vamos falar de DNA, como o DNA se organiza, o que é gene, o que é cromossomo, qual a importância dessas estruturas e, em seguida, das atividades celulares que são dependentes do material genômico, tá bom? Um abração para vocês, se cuidem e até hoje à noite ou até semana que vem, gente. Um abraço, até mais.